Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje dia 1º de dezembro de 2023, está no ar o Bichos Tagarelas. E a principal manchete de hoje: presidente Lula defende fundo permanente para o meio ambiente. E também, Brasil sofre diretamente com mudanças climáticas, afirma o hidrogeólogo Rodrigo Sato. Podcast Bichos Tagarelas. Mais manchetes desta sexta-feira. Bichos Tagarelas tem a participação da advogada Maíra Mota Giotto, que vai falar hoje de Previdência Social. Temos dicas de filmes com Ricardo Weg e o nosso cineasta Maurício. Mudanças no Estatuto facilitam indicações políticas na Petrobras. Procuradoria-Geral da República denuncia Cameli por desvios de 11 milhões de reais. E Bovespa registra a maior alta mensal em 3 anos. Desemprego cai 7,6%. Câmara aprova na madrugada pacote que diminui o controle sobre licitações. Aí tem. E crime organizado se expande, já alcança mais da metade da Amazônia. Olha, confesso para vocês que eu estou numa ressaca maravilhosa. Não é ressaca de bebida, mas ressaca de ter visto um show de 3 horas do Paul McCartney aqui em Brasília. Um show maravilhoso. Que vigor! 80 anos, ele não precisa mais disso para ganhar dinheiro. Ele faz por amor, faz por paixão. Então esse é o conselho para todos. Façam tudo por paixão, que a vida passa muito rápido. Vamos ver, aqui nós nos divertimos, né, com Maurício Santos Viana, né, que agora mesmo o Ricardo só se chamasse Maurício, não, então a gente completou o nome do Maurício e vamos à primeira manchete, né? A Assembleia Extraordinária de Acionistas da Petrobras aprovou a mudança no Estatuto da estatal, que na prática reduz barreiras e indicações políticas para cargos de alto escalão na empresa. A alteração foi aprovada por 54,6% dos votos, praticamente todos da União, que é majoritária na companhia. Entre os demais acionistas, 31,96% foram contrários e houve 13,6% de abstenção. Pela decisão, foram suprimidos do artigo 21 do Estatuto da Petrobras as vedações previstas pela Lei de Estatais, sancionada em 2016 durante o governo Temer, com medida para evitar o loteamento político das empresas públicas e a repetição dos escândalos de corrupção investigados pela Lava Jato. O texto atual desse artigo 21 foi incluído no Estatuto da Petrobras em 2017. Isso é um retrocesso indiscutível, porque agora vamos dar as direções da Petrobras e gerentes e cargos para o ansioso e faminto Centrão. Voltamos no próximo bloco e doido para ver no último e penúltimo bloco a Maíra, a nossa advogada Maíra Mota Giotto, e também as dicas de vocês. Olha que coisa boa ter um filmezinho para sexta-feira. Querido Fábio Marçal, que alegria saber que você e também a nossa querida Marise, sua esposa, né, estiveram no show do Paul McCartney em Brasília. Deve ter sido memorável. Imagino vocês lá animadíssimos. Eu fico feliz por isso. Gostaria de estar presente também, mas essa vez o Paul McCartney não vem para Florianópolis.
e eu não tenho condições no momento de ir até São Paulo para ver o próximo show do Paul. Eu tive a oportunidade de assistir um show do Paul McCartney em Curitiba alguns anos atrás e foi de fato inesquecível. Eu fico feliz por ver aí o meu amigo Fábio Marçal se renovando aí na juventude, né? Indo num show desse porte. É isso aí, grande Fábio Marçal. E hoje teremos dicas de cinema com o Maurício Viana e a estreia da nossa advogada Maíra Mota Giotto. Mas antes vamos falar de política, que também interfere, né, na vida de todos nós. Por mais que tenha gente que não goste, mas a política interfere sim na nossa vida diretamente. E o presidente Lula então está no Catar, onde defendeu a ampliação do comércio brasileiro, né, da nossa indústria, né, para fomentar a nossa indústria, consequentemente empregos, a nossa economia, enfim, e também tem batido forte na tecla das mudanças climáticas. O presidente brasileiro, Lula, defende a criação de um fundo mundial para atuar diretamente no enfrentamento das mudanças climáticas. Podcast Bichos Tagarelas. Presidente, como é que foi o encontro com o Emílio? O que vocês falaram, né? Porque há poucas informações sobre isso. Olha, primeiro o encontro com o Emílio ele foi importante por duas razões. Primeiro porque o Brasil voltou a participar da geopolítica mundial e o Catar é um parceiro importante. É só importante lembrar que quando eu vim aqui a primeira vez, nós tínhamos uma relação comercial de 36 milhões de dólares e agora ela já está em 1 bilhão e 600, com potencial de muito investimento do Catar, sobretudo na questão de novas pesquisas, a exploração de petróleo, no reflorestamento do país, a manutenção de uma agricultura de baixo carbono. Eles têm muito interesse, sobretudo nesse instante que o Brasil está fazendo uma transição energética muito forte e eu acho que eles vão ter muito interesse. A segunda coisa é de agradecimento ao Catar, porque o Catar teve um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ainda tem mais brasileiros lá ainda, na liberação de um refém, que ainda pode ser liberado por esses dias. E eu vim agradecer a ele. E daqui nós vamos para a COP, discutir a preservação da floresta amazônica e ver se os países ricos estão dispostos efetivamente a fazer os investimentos para os países que têm floresta, manter suas florestas em pé e o povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, porque embaixo de cada copa de árvore mora um cidadão brasileiro. A questão do financiamento é a mais difícil de todas, de realmente eles simplesmente, esses 100 bilhões de dólares virarem realmente uma realidade? Olha, nós estamos propondo a criação de um fundo permanente para você manter o planeta, habitável e todo mundo vivendo confortavelmente bem. Não é apenas dar ajuda para não desmatar, é fazer com que se mantenha a floresta em pé para sempre e que se tente reflorestar aqueles lugares que não tem mais floresta. No caso do Brasil, nós temos mais de 40 milhões de hectares de terras degradadas e que nós poderemos recuperar, não apenas para plantar comida, mas para poder reflorestar ou florestar com aquela madeira que a gente quiser. Então, nós estamos com um vasto programa, muito grande programa de investimento em energia verde e renovável. Nós estamos com um vasto programa na recuperação dessas terras degradadas. E eu acho que a discussão que vai se dar na COP ainda pode não ser decisiva, mas eu acho que nós vamos ter que mudar o jogo para que as pessoas aprendam que o planeta não está brincando, o planeta está avisando. Cuidem de mim, porque senão é vocês que vão perder. E o ser humano não pode continuar sendo irracional. Ele não pode ser o único animal vivo a destruir o seu habitat natural. Ou seja, é a única espécie que mata sem fome, é a única espécie que rouba sem precisar, é a única espécie que destrói a cama que dorme, que precisa se reeducar e o humanismo precisa voltar a prevalecer nas nossas decisões. Esses 100 bilhões que já deveriam ter sido investidos ao ano, desde 2020, pelos países ricos, o senhor tem cobrado muito isso. O senhor acredita que seja possível chegar a um acordo para isso? Eu não acredito. Eu sinceramente acho que é preciso ter... Primeiro é preciso que as lideranças políticas do mundo
tome decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomar uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Vamos pegar, até hoje os Estados Unidos não cumpriu o protocolo de Kyoto. O Acordo de Paris não foi cumprido em quase lugar nenhum do mundo. Então, se os governantes democratas querem continuar sendo acreditados pelo povo, é preciso que a gente comece a fazer as coisas que as pessoas estão achando que nós devemos fazer. Não dá para brincar, sabe? A gente está vendo enchente onde antigamente não tinha, a gente está vendo seca onde antigamente não existia, a gente está vendo furacão, a gente está vendo coisas acontecer no planeta que não era esperado acontecer há 10 anos atrás, e agora está acontecendo real. É só ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é só ver o que está acontecendo no Amazonas. Você imagina o rio Tapajós vazio, um rio que tem lugar que tem até 32 metros de largura vazio. Ou seja, então significa que o planeta está alerta e está nos avisando. Se cuidem, porque senão eu paro de cuidar de vocês. Podcast Bichos Tagarelas. Ouvimos o presidente Lula direto do Catar. E ainda hoje, aqui no Bichos Tagarelas, a nossa advogada Maíra Mota Giotto falando sobre Previdência Social. E como sextou, né? Hoje, dia 1º de dezembro de 2023, sexta-feira, nossa exclusiva dica de cinema com o cineasta Maurício Viana. Vamos lá, voltamos ao noticiário. É com você, Fábio Marçal. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E a Procuradoria da República denunciou o governador do Acre, Gladson de Lima Cameli, e outros 12 investigados por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Segundo a PGR, os crimes tiveram início em 2019 e teriam causado um prejuízo de quase 11 milhões e 700 mil reais ao erário. Alvo principal da operação, Cameli nega ligação com o esquema. Além da condenação de forma proporcional à participação individual do esquema criminoso, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, pediu ao Superior Tribunal de Justiça o afastamento do governador até o fim da instrução criminal. Somadas, as penas podem ultrapassar a 40 anos de reclusão. E ele está lá nas Arábias, né, o Ricardo? Ele está lá na COP28. E, do meu ponto de vista, ele não seria mais governador, estaria passeando por lá, né? Mas justiça para uns e injustiça para outros, né? Então a gente sabe que o pobre ele está ferrado com a justiça, né? E esses barões, né, ali do Acre, como o Gladson Cameli, eles são muitas vezes poupados, diríamos, da justiça. Vamos ver o que acontece. Do meu ponto de vista, se ele foi afastado, ele não poderia ser o chefe da delegação do Acre lá na COP28. Alguém que deveria retornar ao Brasil, né? Mas sempre fica dessa forma, infelizmente, né, Ricardo? E hoje, sexta-feira, dia 1º de dezembro, sextou. Fábio Marçal destaca aí os crimes investigados, né, pela PGR envolvendo o governador do Acre, o desconhecido Gladson Cameli,
Que vergonha, né? Agora ficará super bem conhecido nas manchetes policiais. Mas o governador do Acre, investigadíssimo e todo enrolado ali pela PGR, está nas Arábias. Pois então, talvez quando ele volte o Chilindró esteja esperando por ele. Seria bonito, né, para o Brasil. Bonito modo de dizer, né? É uma vergonha, né, para o Brasil. A Polícia Federal, imagina a Interpol, sabe-se lá, ter que ir lá nas Arábias com as algemazinhas buscar o governador do Acre e convidá-lo a se retirar lá das reuniões. Lamentável, lamentável. E vamos falar então de meio ambiente. Os desastres naturais em consequência das mudanças climáticas serão sentidos cada vez mais aqui no Brasil. Um dos pontos mais graves é a elevação da temperatura, e isso estamos sentindo já, né, agora. Vamos ouvir o hidrogeólogo Rodrigo Sato falando sobre o El Niño. Segundo ele, alguns fenômenos do aquecimento global são inclusive naturais. Sato diz que nem tudo é culpa do homem. Bom, vamos ouvir, né, o cientista aí, o mestre pela Universidade de São Paulo, Rodrigo Sato, hidrogeólogo, falando então sobre o El Niño e as mudanças climáticas. Super El Niño está causando bastante preocupação, tá? Porque ele tem registrado altas de até quase 2 graus centígrados na região do Pacífico Equatorial. Então, e isso vai afetar, com certeza, já está afetando, né, o próprio Brasil, com essa mudança climática no Pacífico. Toda a estrutura aqui climática do Brasil também altera. Por isso, essa quantidade grande de chuvas, tá, que temos visto aqui, principalmente em Santa Catarina, em parte é decorrência dessa mudança climática global, que está sendo acelerada pelo homem. Ele não é um erro muito grosseiro dizer que o homem é o causador do aquecimento global. Tá? Isso não é verdade. O aquecimento global é um fenômeno natural que ocorre há milhões de anos, não é milhares, é milhões de anos, e o homem tem ajudado a acelerar esse processo. Tá? Mas não é o homem o causador do aquecimento global. Notícia boa! E um bombardeio de boas notícias. Como é bom ter boas notícias! E na sexta-feira, justamente com uma alta de 0,92% no pregão de ontem, aos 127 mil pontos, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, chegou ao fim de novembro acumulando o maior ganho mensal em 3 anos. O índice subiu 12,54% no mês, uma valorização que só perde para a alta de 15,90% de novembro de 2020. E o desemprego, também o desemprego, né, caiu, a taxa de desemprego caiu 7,7% no trimestre, terminando em setembro, para 7,6% no trimestre encerrado em outubro, o menor resultado desde fevereiro de 2015. Os dados são do PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE. Então, segundo o IBGE, a previsão é que a taxa fique praticamente estável em torno de 8% até o final de 2024. Então, não estamos com 2 dígitos, né, de desemprego, isso nós temos que comemorar. E pela primeira vez, o número de pessoas ocupadas chegou a 100 milhões no Brasil. É o maior patamar desde o início da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Com isso, a taxa de desemprego recuou para 7,6% no trimestre. Parabéns para quem está empregado, porque ficar desempregado é uma das piores coisas da vida. E nunca desista na briga
pelo emprego. Ele vai aparecer e nós teremos emprego da dignidade para todos nós. Voltamos no próximo bloco, meu querido Ricardo, esperando, né, a nossa advogada Maíra Mota Giotto, no último bloco. Então, a Maíra Mota Giotto, tá? Voltamos em instantes, Ricardo. Pois é, boas notícias sempre é bom, né? Muito obrigado, Fábio, por priorizar os assuntos bons, as boas notícias, querido Marçal. Pois de más notícias, os noticiários normais, digamos assim, já estão cheios. E olha, as TVs têm perdido muita audiência, porque ninguém merece, né? Só notícia ruim. E aqui, no Bichos Tagarelas, ao contrário, temos o alto astral do Fábio Marçal. Enfim, vamos lá. Podcast Bichos Tagarelas. E na calada da noite, o relógio marcava 0h39 da madrugada de ontem, e já era feriado em Brasília quando a Câmara dos Deputados aprovou um pacote de projetos que acelera o envio de verbas a redutos eleitorais. E diminui o controle sobre licitações de prefeituras. As propostas são criticadas por especialistas que apontam o risco de desvios, falta de transparência e até a formação de cartéis. Um dos projetos, apresentado pelo senador Otto Alencar Filho, permite que prefeituras embarquem em licitações de outros municípios comprando os mesmos produtos dos mesmos fornecedores sem abrir um novo procedimento. É o famoso liberou geral. É muito triste nós termos um parlamento como esse aprovando esse absurdo, né, que seria um afrouxamento das leis de licitação e a falta de transparência. Mas fechando esse bloco, o crime organizado se expande e já alcança mais da metade da Amazônia, uma alta em crimes ambientais e 59% da população vivendo em municípios com forte presença de facções do tráfico de drogas. A Amazônia Legal é hoje um dos principais desafios da segurança pública do país. Os integrantes de facções como o Comando Vermelho e o PCC estão em 178 dos 772 municípios da região, enquanto o desmatamento aumentou 85,3% entre 2018 e 2022 na região formada por 9 estados. O comércio de madeira de lei cresceu 37% no mesmo período. 2018 a 2022, a gente sabe quem era o presidente da República, que eu não vou dar o nome, por motivos de não levantar a bola negativa ou positiva do ex-presidente. E o Brasil, na contramão, o número de mortes violentas na Amazônia tem crescido violentamente pelo narcotráfico. Foram 9.011 pessoas assassinadas em 2022. As taxas de mortes violentas internacionais no ano passado, 45% maior que a média nacional no mesmo período, que chegou a 36 por 100 mil habitantes. Um crescimento de mortes violentas de 76,7%. É muita coisa. E os destaques do mundo, fechando a minha participação aqui, como é bom estar com você, Ricardo, com você, Maurício. New York Times, 5 destaques do debate entre Ron DeSantis
e Gavin Newsom. O Washington Post, Partido Republicano, considera mudar sistema de debate presidencial. Wall Street Journal, Israel planeja matar líderes do Hamas em todo o mundo após a guerra. Clarim, negociação com Milei agrava a crise entre Patrícia Bullrich e Macri. Já começou ali a briga pelo poder. O País, PSOE, realizará a conferência para se armar contra a aliança entre PP e Vox. Estão lá em brigas quase incontornáveis na Espanha. E Le Monde, onda hiperinflacionária recua na Europa, mas limitou o poder de compra. Financial Times, Estados Unidos pretende reduzir pela metade as receitas energéticas da Rússia até 2030, Ricardo. Então, voltamos Acabou a minha participação aqui, Ricardo. Estou doido para ouvir as dicas de cinema de vocês dois. A participação da advogada Maíra Mota Giotto, que vai falar hoje de Previdência Social. Maravilhoso final de semana para todos, a gente merece, e na segunda voltamos com mais Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. Fábio Marçal, inacreditável, não é o que você falou. Vamos destacar mais esse assunto aqui na próxima semana, que o Congresso aí tenha aprovado mudanças graves nas leis de licitações. Eu não entendi exatamente se foi o Senado, se foi a Câmara, ou enfim, ou alguma comissão, mas enfim, mexer na lei das licitações é gravíssimo, né? É isso mesmo? Semana que vem vamos tratar mais desse assunto. Que horror, né? O Congresso assusta a gente, os nossos parlamentares. Mas, enfim, vamos mudar, vamos para um assunto bacana, um assunto alegre, né? Uma felicidade. Vamos falar da dica de cinema com o cineasta Maurício Viana, que hoje fala de uma animação francesa chamada Perdi Meu Corpo. É com você, Maurício Viana. Agora, dicas de cinema com o cineasta Maurício Viana. Olá, seguimos direto para a indicação de filme desta semana. A minha indicação de filme desta semana dessa vez será uma animação francesa de 2019. É uma animação, não é uma animação infantil, a classificação indicativa dela é de 16 anos para cima, e é um filme chamado Perdi Meu Corpo. É uma animação que conta duas histórias em paralelo. Ela não segue de forma linear, né? A história não vai acontecendo do começo até o final, elas estão espalhadas em várias partes do filme, e lá no final do filme que a gente vai juntando as peças e entendendo a história, né? É um filme que testa então essas duas histórias bem intrigantes, assim. É a história de um jovem, né? Um jovem pobre na França, que faz entregas, e a gente vai descobrindo o que aconteceu com esse garoto para ele estar vivendo uma vida tão difícil, tão trabalhosa, e uma rotina bem melancólica. E é um filme que em parte é muito melancólico, mas ele vai alterando, né? Não fica só nessa melancolia. E além da história desse jovem que enquanto se apaixona e tudo mais na França, temos outra história acontecendo em paralelo, que é de uma mão decepada, né? Essa mão decepada, né, de alguma forma ganha vida, ela começa a andar, ela sai do que parece ser um laboratório, um necrotério, algo assim. Essa mão decepada sai pela cidade da França atrás do seu corpo. Tá aí, né, o nome do filme, Perdi Meu Corpo. Essa mão, ela passa por aventuras absurdas, andando por uma cidade cheia de desafios. Tem ratos, tem carros, tem todo tipo de coisa que pode ferir essa mão decepada. Então é isso, é meio macabro, aparentemente, mas é um filme muito bonito, reflexivo, busca
discutir uma filosofia mais nihilista também, e tem temas como, além de ser uma abordagem muito poética do filme, um filme muito bonito, o filme mergulha em temas profundos como destino, amor, identidade, e oferece uma experiência realmente singular, assim, de se assistir. E recomendo que, caso assista em casa, né, se quem tiver fone de ouvido, para usá-lo, porque tem um design de som também muito, muito impactante, uma trilha sonora emocionante que vai nos moldes de um compositor musical, um artista muito ligado à música minimalista dos anos 80, 90, que é o Philip Glass. Então, ele não fez parte do filme, mas a trilha sonora principal, ela é muito referenciada em músicas minimalistas desse compositor. E o filme Perdi Meu Corpo está disponível na Netflix. Então, se você tem uma assinatura Netflix, vai conseguir assistir tranquilamente. Então, fica a minha recomendação para essa semana. Né? Não posso revelar muitas informações mais dessa história. Recomendo que assista, porque tem muitas reviravoltas e muitas surpresas. Ok? É isso. Tchau. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos ouvir agora a nossa advogada, Maíra Mota Giotto, estreando aqui nos Bichos Tagarelas e hoje trazendo informações sobre Previdência Social. Uma honra recebê-la, Maíra Mota Giotto. Podcast Bichos Tagarelas. Olá, Marçal, olá, ouvintes. No nosso espaço de hoje falaremos um pouquinho sobre a revisão da vida toda e o julgamento dos embargos de declaração no STF. Na madrugada da última sexta-feira, dia 24/11, o ministro Zanin apresentou seu voto, divergindo do voto já prolatado pelo ministro Alexandre de Moraes e pela ministra Rosa Weber. Em resumo, o ministro Zanin apresentou um voto acolhendo os argumentos do INSS no sentido de anular o julgamento já feito pelo STF e no STJ, porque, no entendimento dele, houve declaração de inconstitucionalidade no julgamento do STJ, mesmo que de forma indireta, mas que não foi proferido ali de forma regular. 3 minutos após o ministro Zanin disponibilizar o seu voto no plenário virtual, o ministro Barroso acompanhou integralmente aquele voto, ou seja, concordando com o entendimento do ministro Zanin. Contudo, no último dia 29/11, o ministro Fachin apresentou o seu voto, e aí agora acompanhando o voto da ministra Rosa Weber, provocando assim um empate na votação. É importante eu destacar aqui que a ministra Rosa Weber entendeu que o julgamento foi regular, mas ela definiu ali que os atrasados deveriam ser limitados a partir de 17/12/2019, quando houve o julgamento no STJ. Então, dessa forma, para o aposentado que está aguardando o resultado desse julgamento, o que é mais importante saber? Que se o entendimento do ministro Zanin for acolhido pelos demais ministros que ainda não votaram, o julgamento que hoje é favorável aos segurados do INSS poderá ser totalmente anulado e passará por um novo julgamento no STJ e, por conseguinte, se for o caso, também no STF. Isso nos traz uma grande preocupação, não apenas porque a demora no desfecho desse julgamento implica num verdadeiro prejuízo aos aposentados, porque muitos infelizmente acabam falecendo no curso do processo e sequer acabam tendo a segurança na resposta do seu pleito, mas também porque provoca, no meu humilde entender, uma enorme insegurança jurídica, Porque os embargos de declaração é um recurso que serve para debater a modulação dos efeitos, e o que o ministro Zanin trouxe no seu voto foi a verdadeira reanálise do mérito num processo, num espaço que não deveria ser o adequado. De todo modo, o julgamento ainda não se encerrou, faltam votar ainda os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça, Cássio Nunes e a ministra Carmen Lúcia, e o julgamento segue até esta sexta-feira, dia 1º de dezembro, até às 23h59. E, como diz o ditado, o jogo só acaba quando termina. Então a gente fica aí aguardando os próximos passos e em breve eu volto com mais notícias sobre a revisão da vida toda. Um abraço! Podcast Bichos Tagarelas. Hoje, dia 1º de dezembro,
Bichos Tagarelas fica por aqui. Voltamos na segunda-feira. Hoje tivemos aqui estreias, né? A nossa advogada Maíra Giotto e também as importantes dicas de cinema, né? Com o Maurício Viana e direto de Brasília, o super bem informado, queridíssimo Fábio Marçal, nosso jornalista. Eu aqui sou o Ricardo Weg, também jornalista multimídia, empolgadaço com a vida. Sextou, até segunda, gente. Excelente final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.